E a palavra vai estar muito focada nessa resposta. Qual deve ser a minha postura nesta guerra? Então, a sua postura deve ser uma postura de autoridade. Presta atenção, que daqui a pouquinho eu já coloco o tema de hoje. Então, o que nós mais percebemos, o que nós mais vemos no nosso dia a dia, é entendendo que estamos em uma guerra espiritual. Entendemos que tudo que nós vivemos no mundo natural é um reflexo de coisas espirituais. Nós percebemos que a nossa postura, ou a postura da maioria, é sempre uma postura de desespero, de murmuração, ou de se colocar como vítima, mas nunca uma postura de autoridade. Vou repetir isso. Diante de uma situação complexa que nós nos encontramos, que nós entramos, nós começamos a assumir uma postura de vítima. Até a nossa oração é uma oração de vítima. Escuta, tem 2 episódios bíblicos que eu gosto, exatamente para vencer, escuta, esse espírito de vítima. Diga comigo assim: eu não sou vítima de nada. Não tem aquelas pessoas que gostam de se sentir e de se fazer de vítima, porque gostam que tenham compaixão nela, né? Então tem 2 episódios na Bíblia, muito interessante, que 2 homens de Deus, tomam uma atitude muito parecida com a atitude de vítima, ou tomam uma atitude de vítima, acho que a gente pode dizer isso, e Deus exige deles uma atitude de autoridade. Então 2 homens de Deus, numa situação crítica. Existem outras histórias aí de homens de Deus que tomam uma postura de vítima. Mas eu quero citar 2 histórias que eu gosto muito. A primeira é quando Moisés está diante do Mar Vermelho, uma situação muito crítica, sim ou não, irmãos? O exército inimigo ali, o exército do Egito avançando contra eles, e na sua frente o Mar Vermelho. E o povo começa então a ter um espírito de murmuração. Eles começam a ter esse espírito de vítima. Começam a reclamar: ai de nós, Senhor, e tal. E quando Moisés vai orar, nesse espírito de vítima, Deus fala para ele assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então, quando nós nos posicionamos em orações de lamentação, oh Senhor, por que o Senhor não muda a minha realidade? Quando nós oramos dessa maneira, e aí você vai ver que a gente ora muito assim, Deus exige de nós uma outra postura, porque nós estamos em guerra. Estão compreendendo isso, sim ou não? Então, em guerra não é lugar de nós termos uma postura de vítima. Senhor, tem nos faltado tantas coisas aqui. Ó Senhor, eu venho aqui te mostrar que tem faltado dinheiro para aquilo. Irmãos, isso não é oração, isso é lamentação. Uma outra situação, outro personagem, que eu também gosto muito dessa história, é quando Josué perde a guerra para a cidade de Ai. Essa é ainda mais visível, os traços de vítima em Josué. Ele enfrenta uma guerra, vocês conhecem um pouco da história. Tinha acabado de vencer Jericó, uma vitória extraordinária. De repente, numa luta contra uma cidade muito menor, muito mais frágil, os espias de Israel até dizem para Josué: não mande todos os homens, não é necessário, eles são uma cidade fraca. A Bíblia fala então que Josué perde a guerra. Escuta, irmãos, ele tinha uma palavra de Deus que dizia que ele não perderia. Ele tinha uma palavra de Deus que dizia que o Senhor iria sempre com ele. Mas na segunda empreitada, na segunda guerra de Josué, ele perde uma guerra contra a cidade de Ai. Aí Josué vai orar. O que Josué vai orar? Olha só. Uma das coisas que Josué diz assim. Uma das coisas que Josué diz foi isso, ó. Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão? Era melhor termos ficado lá, Senhor. E Deus diz para Josué assim: por que você está lamentando? Levanta, tem pecado em Israel, resolve a situação. Você está entendendo, irmãos? Como Deus exige de nós uma postura de autoridade no meio de uma guerra, sim ou não? Então escuta aqui
escuta aqui, e aprenda que nós muitas vezes estamos orando errado. Estamos orando como... A Bíblia fala aqui, olha só o que Jesus diz, que o Pai já conhece a nossa necessidade antes mesmo de nós falarmos. Então a nossa oração não precisa ser uma apresentação de necessidades. Em muitos contextos, a nossa oração deve ser uma confissão da palavra diante da necessidade. Deve ser uma confissão de fé diante daquela necessidade. Quem está me entendendo? Então, pare de apresentar lamentações e lamentações diante de Deus. E tome uma postura de autoridade no meio da sua guerra. O tema é exatamente este. A autoridade do crente. Diga, eu tenho autoridade em Cristo Jesus. Então, há um texto de Efésios que fala sobre aquilo que já foi conquistado para nós. Efésios capítulo 1, versículo 3. Paulo está dizendo assim à igreja de Éfeso: preste atenção nos textos que nós vamos ler hoje aqui. Anote, leia em casa e peça compreensão deles. Isso vai fazer você crescer na compreensão de autoridade. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos lendo o que, irmãos? Bíblia. É ou não é? Bíblia. Efésios. Você crê que a Bíblia é um livro totalmente verdadeiro? Quantos creem nisso? É verdade. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e não apenas contém a palavra, ela é a palavra? Quantos creem aqui? É a palavra. Quantos creem que a gente vai estar lendo aqui algo que é a palavra de Deus? Quem que você crê nisso? Então, não dá para duvidar. Se nós vamos ler a palavra de Deus, nós temos que acreditar nela. Então, escuta o que a gente vai ler. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Isso está no presente ou no passado? Passado. Aquilo que foi feito, já está feito. Não é uma promessa, é algo já feito. Ok? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, Paulo está ensinando na igreja de Éfeso que o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, Ele já nos abençoou com algumas bênçãos espirituais, irmãos. São quantas? Todas. Por favor, me entenda. Todas as bênçãos espirituais, já fomos abençoados com elas. E onde essas bênçãos estão liberadas? Nas regiões celestiais em Cristo. Então já existe uma conquista por nossa causa, ao nosso favor, melhor dizendo. A Bíblia diz em Efésios 1:3, então, como nós estamos lendo, que nós já estamos abençoados, irmãos, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora, se isso é verdade, por que não vivemos isso? Resposta simples: falta de compreensão da nossa autoridade para tomar posse. Nós usamos tanto essa expressão, e nós pensamos que tomar posse é apenas levantar a mãozinha para cima e dizer eu tomo posse. Não é isso. Ninguém toma posse se não for por fé e por revelação. Não tem jeito. Então, como é que nós vamos tomar posse dessas bênçãos espirituais? Temos que ter compreensão através da revelação. E temos que ter fé para tomarmos posse de todas as bênçãos liberadas e conquistadas pelo Senhor na cruz do Calvário. Quem está me compreendendo até aqui? Agora, existem outros textos, não está na projeção. Efésios 2:6, olha o que continua dizendo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Onde que estão as bênçãos, irmãos? Onde estão as nossas bênçãos conquistadas por Jesus? Nas regiões celestiais. Ok? Está lá. A conquista já foi feita em Cristo. Agora escuta, Efésios 2:6.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele, isso também é passado, Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estão conseguindo compreender? Paulo está ensinando que assim como Cristo ressuscitou, nós, pela fé, é como se já estivéssemos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é fé. Está me compreendendo? Irmãos, Jesus fez mais por nós do que nós pensamos. Há uma conquista conquistada na cruz, muito maior do que nós conseguimos entender, e você não pode ficar passivo diante disso. Você precisa procurar descobrir o que de fato Jesus conquistou. Então, Efésios 2,6 está dizendo que Deus nos fez assentar. Irmãos, eu vou ler de novo isso aqui para você não se dispersar. Olha só, Efésios 2,6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma palavra de fé e de esperança para nós. Já estamos com Cristo. Isso já é fé. Isso já é algo conquistado. E aí, Efésios 1:22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha, irmãos, que coisa linda. Todas as coisas, todas as autoridades, todos os principados, todas as coisas estão debaixo dos pés de quem? De Cristo. Mas nós, enquanto igreja, somos o que de Cristo, irmãos? Somos o corpo de Cristo. Então, se todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, então está debaixo também da autoridade da igreja. Porque nós somos o corpo dele. Quem está me entendendo esse negócio? Então, algo tão interessante para nós entendermos, irmãos, que Jesus disse assim: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E eu vos dou esta autoridade. É o que Jesus diz em vários contextos. Essa autoridade na terra, em Cristo, é exercida pela igreja. Vou repetir para você entender. Toda autoridade de Jesus na terra só pode ser exercida pela igreja. Porque está escrito aqui, ó. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então escuta, quantos creem que Jesus tem toda a autoridade sobre a terra? Bem, vamos lá. Jesus tem autoridade para expulsar demônios? Sim, quem crê na terra? Quem crê? Beleza? Autoridade para curar enfermos? Quem tem? Ok? Como estes sinais vão acontecer na terra? Só tem um caminho, somente através da igreja. Sem igreja, não tem autoridade de Jesus na terra. Olha para o teu irmão e diga para ele: sem você, não existe autoridade de Jesus na terra. Quem está compreendendo? Quem está compreendendo? Quem está compreendendo? Então, quando você caminha em Cristo, qual é a autoridade que você tem? Diga, a mesma de Jesus. É a mesma autoridade de Jesus. E deixa eu te mostrar um pouquinho dessa autoridade de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 23. Jesus estava pregando o evangelho ali, pregando as boas novas de salvação. E a Bíblia diz que, naquele momento, enquanto Jesus pregava na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou. Havia uma autoridade tão grande em Jesus, que somente pela pregação da palavra, os demônios já gritavam. Quem está entendendo esse negócio? E agora, quem é que exerce e quem é que tem? Não, exerce não. Mas quem é que tem a mesma autoridade de Jesus para, enquanto pregar, enquanto a palavra está sendo liberada, os demônios estão gritando. Agora presta atenção, não quero mistificar esse negócio.
Existem prisões que pode estar prendendo a sua vida financeira, a sua vida emocional, espiritual, física. Agora escuta, enquanto a palavra é pregada pela igreja, há uma mesma autoridade se movendo no nosso meio. Para que aonde haja prisões, essas prisões sejam quebradas. Onde haja cadeias, essas cadeias sejam quebradas. Então, nesse instante, enquanto a gente está pregando, enquanto eu estou pregando, eu creio que existe um mesmo mover de autoridade para quebrar cadeias sobre a sua vida. Você está entendendo isso? Duvidar da autoridade da igreja é duvidar da autoridade de Cristo. Há algumas outras referências, mais uma ainda sobre Jesus. Marcos 6, versículo 2, diz assim: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo, presta atenção, há 3 palavras ou expressões sublinhadas aqui na projeção, que revelam um pouco da autoridade de Jesus. Quando Jesus pregava, o povo se admirava de quê? Primeiro, de onde lhe vinha aquelas coisas que ele dizia. Então, a autoridade de Jesus era evidenciada pelo conhecimento que ele tinha. Quando as pessoas ouviam Jesus falar, elas pensavam, da onde vem isso? Da onde vem esse conhecimento? Da onde vem essa compreensão? Quantos querem crescer em autoridade aqui? Então vamos começar. Primeiro sinal de autoridade é quando nós conhecemos. Estava conversando com um amigo esses dias, ele teve um acidente de carro, e uma pessoa começou a pressioná-lo. Levantou a voz e já começou a acusá-lo de algumas coisas. Aí ele disse assim, amigo, eu sou instrutor de trânsito. Eu conheço das leis. Então, primeira coisa que eu quero te dizer, teu carro não poderia estar assim, sem tal sinalização, a tantos metros, assim, assim, assim e assado. Quem estava acusando na hora, calou a boca. Porque o conhecimento, o quanto eu conheço, me traz autoridade. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas vai entendendo? Quantos querem crescer em autoridade? Então você precisa conhecer naquilo que você conhece, você precisa crescer naquilo que você conhece, das verdades espirituais. Onde estão as bênçãos? Nas regiões celestiais. Nós só temos acesso a elas quando temos revelação e fé. Compreendo e busco o que compreendo. Primeiro eu compreendo e depois pela fé eu vou buscar isso. Primeiro eu compreendo que fui curado. Eu tenho revelação disso. Agora, pela fé, eu trago isso à existência. Irmãos, essa palavra de hoje não é um leitinho, não é um arrozinho com feijão. Uma palavra para que você, assim, venha gastar um pouco mais de tempo para digeri-la, tá? Então, há muitas coisas que você não conhece, que Jesus já conquistou para você. À medida que nós vamos tomando conhecimento, agora eu preciso de fé para trazer isso à existência. Quem está comigo até aqui? Então, olha só. O povo estava admirado, porque aquilo que Jesus ensinava eram coisas novas. Então, eles diziam, de onde lhe vêm essas coisas? De onde lhe vem esta revelação? Como ele compreendeu isso? De onde ele tirou esse conhecimento? Isso é bom, isso é muito bom de nós experimentarmos. Conhecimento novo. Depois, o texto diz assim, e que sabedoria é esta que lhe foi dada? A sabedoria, irmãos, é a graça para compartilhar esse conhecimento. Tem muita gente que tem um conhecimento, mas não tem a graça para compartilhar. Tem muita gente que conhece muito, mas na hora que fala, não atrai as pessoas. Você já deve ter tido professores que atraíam os alunos na hora de explicar, sim ou não? Não tem aqueles professores? O cara começa a dar aula, todo mundo bagunça. Quando eu comecei a dar aula, com 19 anos de idade, uma das minhas maiores dificuldades era domínio de sala. Porque eu dava aula para uma galera, quando eu era criança, eu dava aula de alunos, eu tinha aluno de 11 anos de idade até 60 anos preparatório de pré-vestibular. Preparatório para vestibular.
E quando a gente pegava os mais velhos, era tranquilo. Quando a gente pegava os adolescentes, assim, 11 anos, 12 anos, esses pré-adolescentes, era tranquilo. Mas quando a gente dava aula para uma galera de 16 anos, cadê os de 16 anos que estão aqui? Ei, é contigo mesmo que eu tenho um problema, meu irmão. Não, na época, né? Na época, com 19 anos, uma das coisas mais difíceis para mim era o domínio de sala. Então, eu até brincava muito que eu dava aula numa escola, que era uma escola particular. Eu dava aula em várias escolas. Não digo isso para me gabar, na verdade isso me lembra um tempo de sofrimento. Com todo respeito aos professores que nós temos aqui, foi a minha experiência. Mas em uma das escolas que eu dava aula, era uma escola particular, de classe média. E primeiro semestre, essa escola geralmente ficava vazia. No segundo semestre, eles dobravam o número de matrículas. A razão era simples. A razão era simples. Pais ricos com filhos desfavorecidos intelectualmente, para não chamar de burro. Aí os meninos ficavam só nas melhores escolas da cidade. Chegava no meio do ano, os pais viam que o negócio ia dar problema, ia ter reprovação, escolas mais rígidas. Aí eles levavam toda essa galera para essa escola onde eu dava aula. Agora, irmãos, dá aula para rico, com mau comportamento e burro, com dificuldade de aprendizado. Já viram aí porque eu não dava muito certo como professor, né? Chegava em casa, eu falava para minha esposa: amor, hoje se eu tivesse uma metralhadora, eu matava todo mundo naquela sala de aula. Eu chegava morto em casa. Mas tinha um professor que dava uma outra matéria, que eu observava como ele era. Quando ele entrava na sala de aula, às vezes ele entrava enquanto eu estava dando aula para dar um aviso. Quando ele entrava na sala de aula, todo mundo parava. Professor tal tinha graça diante dos alunos. Aí eu parei de dar aula com 1 ano e meio, mas eu ia chegar lá, irmãos, ter essa graça lá. Então, quando o povo ouvia Jesus, dizia: da onde lhe vem tanto conhecimento? E outra coisa, como é que ele nos fala com tanta sabedoria, com tanta graça? E terceiro sinal, e como se fazem tais maravilhas? Escuta, 3 evidências da autoridade: conhecimento, graça e poder. Quantos querem esse negócio de Deus? Irmãos, escuta, carro novo é muito bom, casa é muito bom, família abençoada. Ai, pastor, não dá tempo, eu só estou orando pelas minhas dívidas, só estou orando pelo meu emprego, só estou orando sobre essa palavra que estava liberada sobre Davi. Porque se Cristo nos abençoou, porque se o Pai nos abençoou, continuando a leitura, ainda diz sobre Davi: os seus inimigos nunca. Quem está compreendendo que este último texto aqui, assim como os demais, são verdades de Deus para nós? Assim, o Senhor sempre será e vencerei. Vamos de novo, diga: o Senhor sempre será fiel a mim. E por causa do seu poder, eu sempre vou vencer. Está começando a ser uma verdade na tua vida aí, irmão? Pode aplaudir a Jesus. Se assente. Deixa eu pular um pouquinho aqui dessa palavra, para a gente chegar nesse ponto. Olha só. O que é autoridade? Autoridade é poder delegado. O poder delegado à igreja foi todo poder. Beleza, irmãos? Jesus não nos delegou uma autoridade parcial, específica. Ele nos delegou toda a autoridade. A igreja se move no mesmo poder que Cristo tem. Então, o que é autoridade? É poder delegado. Eu tenho o poder da autoridade que me delegou.
Estão me compreendendo? Então, quando Jesus, em Lucas 10, 19, diz isso, ó, olha o que está escrito aí. Lucas 10, 19, ele diz assim: escutem, eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Dei também autoridade a vocês sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará mal. Então, todo o poder foi dado. Isso quer dizer que se nós recebemos poder, então nós temos autoridade. Quem está comigo? Vamos lá, irmãos. A pergunta agora é: você conhece essa sua autoridade? Esse texto parece ser um texto grande, mas eu queria gastar alguns minutinhos com ele. Até mencionamos domingo passado. Eu quero gastar um tempinho com você, para você entender e conhecer a autoridade que você tem. Amém, irmãos? Nós estamos lutando. Olha o que também diz em Efésios. Diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Então, vamos para a prática? Existe algum tipo de enfermidade na sua casa? Você está lutando contra a carne e contra sangue? Não. Você está lutando contra quem? Principados e potestades. E qual é o poder que você tem sobre eles? Todo o poder. Está entendendo isso, irmãos? Está faltando dinheiro. Com relação ao dinheiro, a sua luta é contra a carne e contra sangue? Não. É contra principados e potestades. E qual que é o teu poder sobre eles? Todo poder. Por que você não vence? Porque não conhece a autoridade. A autoridade só pode ser usada quando você a conhece. O que a gente vai sair daqui hoje fazendo? Escuta. O que eu quero que você saia daqui hoje fazendo? Entendendo a sua autoridade. E com maturidade você vai começar a exercê-la. Sobre portas que estão fechadas. De repente, ao invés de pedir, Senhor, abra a porta, você vai dizer: eu tenho autoridade. Em nome de Jesus, que se abram portas. Depois que eu estava compreendendo algumas coisas sobre isso, hoje à tarde eu tive um tempo de oração. Orando por algumas situações que eu estava orando de forma equivocada. Senhor, quebranta o coração do fulano, do Beltrano. Mas hoje à tarde eu tive uma postura diferente de autoridade. De dizer: Satanás, você que está enganando aquela mente. Você que está tirando o prazer dela de vir à igreja. Eu te repreendo agora. E o negócio vai acontecer. Está crendo nisso, irmãos? Então, olha aqui. Vamos conhecer um pouquinho da autoridade. Paulo diz ainda aos irmãos de Éfeso. Ele diz assim: e como é grande. Acompanha lá, irmãos. Vamos nos apaixonar por esse texto. Vamos olhar para ele como nunca olhamos. Vamos orá-lo nas nossas casas. Paulo diz assim: e como é grande o seu poder que age em nós. Quem é o poder? De Deus. Ele diz que é grande. Diga comigo assim: o poder de Deus é grande. Olha para mim. Acredite em mim. Nós vivemos muitos e muitos anos. É possível vivermos muitos anos na fé, sem crermos no poder de Deus. Lembra daquela palavra que eu dei há algum tempo aqui, sobre a crise das possibilidades? Quando Deus fala para Moisés: fala para o povo, Moisés, que amanhã esse povo vai comer tanta carne que vai sair pelo nariz. Quem lembra dessa palavra? Aí Moisés diz assim: como assim, Senhor? Como assim? Nem os peixes nem todos os peixes do mar daria para se cumprir isso. Senhor, da onde vai aparecer tanto gado para esse povo comer? E Deus fala assim para Moisés: porventura eu tenho pouco poder? Diga para eles que amanhã vai ter tanta carne. Eles vão comer tanta carne que vai sair carne pelo nariz. Deus cumpriu ou não cumpriu com a palavra? Cumpriu. Como? Veio codornas, irmãos. Tanta codorna caiu dos céus que esse povo comeu carne. Mas comeu muita carne. Então Deus tem poder. O problema, irmãos, é que na guerra nós não tomamos a postura da autoridade. Nós não tomamos a postura de quem conhece este poder.
Nós agimos com o nosso braço, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, sem usar o poder que está ao nosso favor. Então, olha o que diz: e como é grande o seu poder. Agora, esse poder age em quem? Que somos igreja. Esse mundo, queridos, de hoje, conhece de poder exatamente a medida que a igreja pode revelar. Vou repetir para você entender. O poder que nós conhecemos de Deus hoje é exatamente igual ao poder que a igreja pode revelar. O que isso significa? É que quanto mais você crer nesse poder e usar da sua autoridade, mais você revela o poder que tem no nome de Jesus. Todos temos a mesma autoridade. O que me difere de você, o que difere você de mim, ou um do outro, é o quanto você conhece a sua autoridade. Vocês estão me compreendendo? Então Paulo diz: e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder age em mim e em você. Deixa eu fazer mais uma pausa para tentar te explicar algumas coisas. Talvez tenha uma coisa que está te entristecendo, talvez. Alguma situação que está tão complicada e você não consegue resolver. Você já tentou resolver. Você já conversou com as pessoas devidas, você já fez a sua parte. Eu acredito nisso. Nós devemos fazer a nossa parte. Você já entregou os seus currículos. Você já pediu ajuda por emprego. Você já fez a sua parte. Eu entendo que você abriu a tua loja. Você sonhou, está tudo certo. Você criou a tua empresa. Você já está tudo organizado. Você fez a sua parte. Mas tem alguma coisa que está travando você. Você não sabe o que está acontecendo, mas as coisas não se abrem, não se movem. O que você precisa fazer? Autoridade. Você pode usar da sua autoridade diante disso. Deixa eu continuar na minha linha prática, porque o meu objetivo hoje é te fazer compreender muito mais do que querer ser profundo. É te fazer compreender. Então, suponhamos que você já fez tudo o que você tinha que fazer, por um emprego, por uma situação que tá te prendendo, filhos ou esposo, alguma coisa crítica. Você já conversou, você já fez a sua parte, você está sendo humilde, justo, não tem brechas e tal. Tudo certo, mas nada muda, pastor. Ok, então você precisa usar de sua autoridade. Como é que o crente ora com autoridade, irmãos? Você tem que se levantar. Lembra daquele vídeo do quarto de guerra? Você tem que se levantar com... Escuta, por que, irmãos, que um policial pode levantar as mãos com um sinal parar uma Scania? Com um apito, ele para uma Scania, é ou não é? É ou não é? Por que ele pode fazer isso? Porque ele tem autoridade. O governo deu autoridade sobre ele. Você sabe que você pode ser multado se não parar. Você pode, ele pode usar de força para que você pare. Então você vai parar. Você vai parar. E se você não parar, você vai ter um problema com as autoridades. Então, assim como policiais e tantas outras classes, mas vamos usar esse exemplo, é revestido de poder, porque é revestido de autoridade, porque foi a eles delegado o poder, nós também somos revestidos de autoridade. Então, em situações de crise, situações de guerra, você precisa se levantar e dizer: Satanás, isso que tem acontecido, agora eu me posiciono na postura de autoridade, você não vai tocar mais. Pode ser que as coisas não mudem de primeira, pode ser que as coisas não mudem na segunda vez que você ore, mas você vai posicionar constantemente em autoridade. Acredite em mim, irmãos, as coisas vão começar a acontecer. Olha o que está escrito lá. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Irmãos,
esse poder que age em nós é o mesmo poder que trouxe Jesus à vida. E eu quero que você entenda que não é apenas um poder para ressuscitar um morto qualquer. Nós entendemos, como diz Paulo à igreja, aos Colossenses, ele expôs todos os demônios à vergonha. Então nós entendemos que essa ressurreição de Jesus foi uma batalha espiritual, foi uma tomada de Deus, de Cristo, do mundo dos mortos para a vida. Todos os demônios foram vencidos naquela hora. Então nós entendemos que esta é a maior expressão de poder de Deus na Bíblia. Mais do que parar um sol, mais do que abrir um mar, foi tomar Jesus do mundo dos mortos e colocá-lo assentado à direita do Pai. E a Bíblia fala que esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo. Então começa a confessar a palavra na tua casa. Começa a confessar a cura naquilo que você precisa de cura. Começa a confessar a prosperidade. Começa a confessar as suas conquistas. Aquilo que você está escrevendo aqui no seu propósito por milagres. Começa a confessar com autoridade. Vai funcionar. Ainda diz, Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Olha a autoridade que está sobre nós, irmãos. É uma autoridade sobre todos os governos celestiais, sobre todas as autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja. Bem, é algo que a gente está compreendendo hoje. Ainda diz, para a gente caminhar para o fim, quanto maior a revelação da autoridade, maior é o nosso poder. Efésios 3,16, é Paulo orando pela igreja de Éfeso, ele ora assim, e peça a Deus, que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes. Nós terminamos a palavra passada com esse versículo. Ser espiritualmente forte é consequência do poder que recebemos, que por sua vez é consequência de um relacionamento com o Espírito, que por sua vez nos leva a entender a riqueza da glória. Você consegue me compreender isso? Deixa eu tentar explicar para você. Ser espiritualmente forte é proporcional ao poder que nós temos. A nossa força espiritual é proporcional ao poder que temos. Este poder que se move em nós é conquistado por meio de um relacionamento com o Espírito Santo. E esse relacionamento com o Espírito Santo nos leva a conhecer a riqueza da glória do Pai. Clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas ocultas. Então escuta, eu sou espiritualmente forte quando tenho o poder que é fruto de um relacionamento do Espírito, que me leva a conhecer as coisas ocultas, as riquezas da sua glória. Essa pregação de hoje é para crentes que querem ser profundos em Deus. Mais um pouquinho. Por que ser espiritualmente forte? 1 Pedro diz assim, estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E Pedro diz, fiquem firmes. Repita comigo, fiquem firmes. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo. Gosto dessa tradução. Não apenas resistir, mas enfrentar. Enfrentar. Não gosto, irmãos, quando alguns crentes ficam com medo do diabo. Tem até uma situação aí, que eu vi essa semana, que eu fiquei assim pensando muito nela. De uma revelação que alguém teve. Na verdade não foi uma revelação, mentira. Uma pessoa possessa. O demônio disse na boca da pessoa que se essa pessoa fizesse tal coisa, voltasse para tal lugar, ele iria matá-lo. Acontece que o lugar
não era um lugar ruim, era um lugar de cura, era um lugar de ajuda. É a mesma coisa de dizer assim, se voltar para a igreja eu te mato. E o que todo mundo fez? Ficou com medo daquilo que o diabo disse que iria fazer e disse, de jeito nenhum, não pode voltar para lá. Compreendeu a minha história? Mesmo que não tenha sido detalhada aqui? Compreenderam, irmãos? Não é? Então, eu fico preocupado quando nós cristãos nos agimos com medo do diabo. Para mim, só há uma compreensão. A Bíblia fala que o espírito maligno atua nos que vivem na desobediência. Efésios 2:2. O espírito maligno atua naqueles que vivem na desobediência. Só pode ter algum receio do diabo aqueles que vivem na desobediência. Brecha. Então, se você vive na obediência, irmãos, não tem principado que tem mais autoridade do que você. Porque você é igreja, a mesma autoridade de Cristo. Não é? Então, a Bíblia fala para nós enfrentarmos o diabo. Fiquem firmes na fé e enfrentem. Com qual autoridade? Na nossa? Não. Na autoridade que Cristo nos deu. Amém, irmãos? Ah, que pena que essa projeção aí ficou errada, né? Agora, veja como Paulo ora pela igreja de Éfeso. Preste atenção só nisso daqui, ó. Basta aqui, ó. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Esta aqui, embora a gente não vai ter tempo para falar muito sobre isso, mas esta é uma oração que a gente precisa aprender a fazer. Como? Senhor, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. É conhecer Deus. Olhe para mim, queridos, olhe para mim aqui. Muito legal tudo que nós fazemos. Muito legal liderar células. Muito correto ganhar gente para Jesus. Muito correto discipular. Está tudo muito certo, é isso mesmo. Mas existe algo que a gente tem que aprender a pedir. No começo eu falei e disse que ia continuar um pouco para frente. Nós temos que aprender a pedir um espírito de sabedoria e de revelação. Ninguém pode conhecer a Bíblia sem ter esse espírito de revelação. Ninguém pode conhecer a Deus sem ter esse espírito de revelação. Essa semana eu li um livro do Kennedy Hagin que fala sobre isso. E ele diz que por 6 meses ele orou pedindo espírito de sabedoria e de revelação. Ele compartilha que após esse tempo de oração, com esta oração, ele se escandalizou sobre a forma que ele tinha pregado a Bíblia há mais de 14 anos. Porque depois daqueles 6 meses orando essa oração, ele começou a compreender esses segredos de Deus escondidos na palavra. Então eu creio, irmãos, que quando o Senhor nos der espírito de sabedoria e de revelação, muitas coisas, muitas armas, nós poderemos usá-la. Aqueles que jogam videogame, imagino, eu não jogo, mas eu vejo mais ou menos alguma coisa por aí. Parece que tem alguns tipos de jogos que você vai caminhando e aí quando você chega a algum nível, você descobre uma arma nova. E essa arma é muito poderosa para enfrentar os próximos inimigos. Quem já viu alguma coisa sobre isso no videogame? É mais ou menos assim. Nós temos que aprender a orar, pedindo sabedoria e revelação da palavra. E quando nós compreendermos algo na palavra, nós ganhamos um armamento novo para as nossas guerras. Não é? Então, vamos buscar isso. Revelação da palavra e espírito de sabedoria. Termino com isso, olha. Quando recebemos autoridade? Pastor, uau, que legal. Nós temos autoridade contra todo principado, contra toda potestade. Que legal, como é que eu faço para usar essa autoridade? Escuta, você só pode usar quando você conhecê-la. Então tem que ter espírito de sabedoria e de revelação. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Você recebe essa autoridade quando você nasce de novo. O dia que você recebeu Jesus no seu coração, você já recebeu a autoridade de igreja. Agora é só começar a usar. Quantos querem fazer uso dessa autoridade hoje? Fique de pé, para a gente começar a fazer uso dessa autoridade. Pelo conhecimento, pela sabedoria, ou pela graça e pelo poder. Olha o que estava sobre Davi. Escolhi o meu servo Davi. Está escrito, a minha
força estará sempre com ele. O seu poder me tornará forte. Oh, aleluia. Eu quero que você fique de pé, porque eu percebo que nós estamos lidando aqui. A palavra não é para te impressionar.